Bolsonaro ele foi indiciado pela Polícia Federal e ele pode ser preso a qualquer momento. E o que acontece agora? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, humanos! No dia de hoje, várias notícias aí tomaram conta de várias mídias, né? Seja digital, seja da TV tradicional, não só no Brasil como no mundo. Toda vez quando explode uma notícia dessas, né, é empurrada goela abaixo aí, e a mídia tradicional, que a gente sabe que tem ali os seus ganhos através do governo, empurra isso de forma para repercutir. E eu vou te contar qual que é o objetivo final dessa galera, que já está mais que nítido e repetitivo, né? Toda vez que explode aí alguma gafe, alguma mancada, algum escândalo envolvendo o governo atual, tem que sair uma contração, né? Alguma coisa que envolva o nome do Bolsonaro para colocar ele na frente aí da mídia e abafar a situação do governo em questão, né? Então, nesse sentido, antes de continuar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar o que você acha, né, sobre toda essa situação aqui embaixo. Logo na manhã dessa quinta-feira, dia 21 de novembro, explodiu aí várias notícias sobre o indiciamento do Bolsonaro com envolvimento no suposto planejamento aí de golpe de Estado em dezembro de 2022. E o que eu consegui apurar e avaliar aqui até agora é o seguinte: não só o Bolsonaro, como mais 36 nomes foram inclusos, né, nesse inquérito aí da Polícia Federal, incluindo Braga Neto, que foi o candidato a vice na chapa do Bolsonaro. E dentre os crimes, né, listados aí pela Polícia Federal é o seguinte: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Do que eu vi até agora nas matérias, o que eles trazem, né, como acusação, como situação de crime e tudo mais, lembrando, análise das matérias. Por que a análise das matérias e não do inquérito? Porque, curiosamente, a grande mídia tem acesso ao inquérito e nem os acusados têm, né? Ou seja, de alguma forma eles recebem essas informações para repercutir e abafar as gafes do governo, enquanto os próprios acusados não têm acesso ao inquérito. Seguinte, o que eles estão tentando abafar dessa vez? São as gafes da Janja, porque o Brasil estava sediando o G20, não sei se você está por dentro disso. Reúne aí as 20 maiores nações. E tendo todas essas reuniões aqui no Brasil, um dos eventos separados, que fica a cargo ali da primeira-dama, que é relacionado a combate à fome, à pobreza, à miséria. Incrivelmente, um evento que explodiu, né, as informações que gastou mais de 30 milhões de reais. Imagina qual que é a diferença que esses 30 milhões de reais não poderia fazer em ações diretas, né? Os maiores patrocinadores desse evento, adivinha? Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que nunca estiveram envolvidos em escândalo de corrupção, justamente com o PT no governo anterior, né? Mas, enfim, não estou aqui para acusar nada, só para relembrar a história. Então, a bizarrice dela foi o quê? Foi falar, do nada, uma pessoa sei lá, a pessoa estava ali fazendo o discurso dela, né, a Janja, e aí o evento em si estava acontecendo próximo ao porto. O que tem próximo ao porto? Navios. E um dos navios soou aquela buzina, né? Enquanto ela estava fazendo o discurso, e do nada a mulher começa a olhar para cima. É você, Elon Musk? Eu não tenho medo de você. E vai lá e solta um palavrão. Só que ela se esqueceu do seguinte: além do Elon Musk ser o homem mais rico do mundo, ele não é só mais o homem mais rico do mundo, ele não é só um empresário. Agora, ele é um dos secretários de governo mais importantes do presidente dos Estados Unidos, ou seja, ele é o secretário de governo do governo mais importante do mundo. Então ela não ofendeu só um empresário, como ela gostava de fazer. Ela ofendeu um secretário do governo, por consequência isso gera um atrito diplomático
gera toda essa situação. Então, aí veio também, por exemplo, vi em matérias, né, Xi Jinping querendo excluir ela de todas as agendas, e ela foi exclusa de todas as agendas a partir desse momento, né, em que ela fez isso. Esconder a Janja, para quê? Para ela não fazer mais nenhuma bobagem e não queimar mais ainda o filme do governo. Então, com essa situação, né, jogar a Janja de escanteio e solta toda essa notícia, começando pela prisão dos Kids Pretos, né, que é a galera das forças especiais. E aí prenderam aí, se eu não me engano, foram 5 prisões. Supostamente a Polícia Federal chegou à conclusão de que eles haviam feito um plano para matar Alexandre de Moraes, Lula e o Alckmin lá em dezembro de 2022. Incrivelmente, só vieram prender os caras agora. Por quê? Porque naturalmente guardam essas situações assim de escândalo para momentos como esse, para proteger o governo em questão. Isso não é exclusividade do governo Lula, não. Até as prefeituras usam isso e usam muito bem para poder justamente abafar, cortina de fumaça. Não que não seja real, não que não tenha acontecido, mas só o timing, sabe? Por que isso foi lá em 2022 e só agora que foram realizar essas prisões, só agora que veio, né, trazer isso a público? Parece coincidência, né? Mas se eles já tinham essas informações e isso for real, né? Porque a gente tem que tratar como supostamente, porque como eu disse, não é embasado no inquérito, é embasado nas matérias, e as matérias dizem se embasar no inquérito. Como eu disse aqui toda vez, né? Eles tentam empurrar essa situação goela abaixo. E é isso, que supostamente eles estavam envolvidos aí nesse plano e agora eles traçaram um paralelo para colocar o Bolsonaro e essa galera no meio. Eles sempre tentam associar, né, o Bolsonaro a essas situações, mas aí eu vou completar aqui com algumas informações que eu coletei também nas matérias ao longo do dia de hoje, que envolve o seguinte: se o pessoal planejou, né, algo que foi muito debatido também ao longo do dia, se eles planejaram um crime e eles não cometeram e nem tentaram cometer, não configura crime. Ou seja, não estou passando pano, só estou trazendo assim para poder esclarecer como que essa narrativa deles funciona. Porque desde que você seja do lado opositor, se você pensou em algo, você já está cometendo um crime, você já é preso sem acusação, sem inquérito, sem nada. Mas vamos lá, o que diz o Código Penal brasileiro sobre crime tentado? É considerado crime tentado quando iniciada a execução, se não consumada por consequências alheias à vontade do agente, ou seja, o cara queria e ele ele começou a execução do plano, ele foi lá para poder fazer, mas ali alguém prendeu ele antes dele fazer, ele sofreu um acidente antes de cometer o crime, alguém reagiu e tudo, ele não executou a pessoa, então é um crime tentado. Se ele executou, é um crime consumado. Mas e se ele só pensou? Não é crime. Então, não faz sentido, sabe? Com base nas informações que a gente tem. Se é que realmente houve esse planejamento, se é que realmente houve essas reuniões. E aí, o que eu trouxe aqui de complemento? O Tarcísio ele levantou muito bem sobre essa situação. Ele falou que o Bolsonaro ele respeitou o resultado das eleições, mesmo não gostando, ninguém gosta de perder, mas ele respeitou e ele não passou a faixa simplesmente por não concordar, não concordar com a pessoa em si. Teve os questionamentos, né? Mas não tentou impedir, não sacaneou, não fez nada, ele só se recusou a participar daquela cerimônia de passar a faixa para uma pessoa que, obviamente, ele não gostava.
teve um outro ponto que eu estou até tentando achar aqui, que o Tarcísio falou, que é muito coerente. Ah, tá. As acusações. Em poucas palavras, carece de provas. Quais são as provas? A gente cai praticamente naquela mesma situação quando o povo falava do Lula, mas na situação do Lula, além de provas materiais, haviam muitos depoimentos, houve bilhões em recursos devolvidos, né, pelas empresas, pelos empresários que estavam envolvidos ali em delações premiadas e tudo mais. Então, houve um excesso de provas, mas aí vocês sabem da jogada que foi feita, né, ao fim da situação, que, mesmo a gente concordando ou não, estava prevista em lei. Agora, já trazendo aqui para essa situação atual, segundo o portal UOL, as investigações apontam que os indiciados se estruturaram por divisão de tarefas. Isso teria permitido a individualização das condutas e a constatação da existência de grupos, segundo a Polícia Federal. Outro ponto aqui, ainda segundo o portal UOL, esses grupos... um erro de português. Dentre esses grupos, tem que traduzir aqui enquanto lê, né? Dentre esses grupos está o de desinformação e o de ataques ao sistema eleitoral, e outro responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Abre aspas, há também o núcleo jurídico, o operacional de apoios às ações golpistas, o núcleo de inteligência paralela e o núcleo operacional para cumprimento das medidas coercitivas. O ex-presidente afirmou que vai esperar o advogado ver o indiciamento da PF. Abre aspas aqui para o Bolsonaro. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. O UOL entrou em contato com a defesa do Bolsonaro e aguarda retorno. A defesa do Braga Neto disse repudiar a indevida difusão dos inquéritos à imprensa em detrimento do devido acesso às partes. Ou seja, a imprensa tem acesso antes dos indiciados. A galera custa ter com muita luta para poder ter acesso aqui aos inquéritos e poder seguir aí com a sua defesa a essas acusações, com paralelo aqui à fala do Bolsonaro, criativas para associar ele a qualquer coisa negativa, tentando imputar ou tentando associar ele diretamente ou indiretamente a vários crimes. No portal Metrópolis fala aqui, Bolsonaro quebra o silêncio após ser indiciado pela Polícia Federal. O ex-presidente Bolsonaro se manifestou após ser indiciado por suposto envolvimento com planejamento de golpe de Estado. E aí, abre aspas para o Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz na lei, segundo as palavras do Bolsonaro. Em outro momento aqui ele também disse, tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o meu advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República, seguindo o processo, né? É na PGR que começa a luta. Eu não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar, finalizou o ex-presidente. Ou seja, né? Resumão aqui da ópera. A galera está tentando associar ele de todas as formas. Com base nesse andamento, ele pode ser preso a qualquer momento com alguma alegação de tentar atrapalhar o processo, de tentar ocultar provas. Não duvido também que na manhã do próximo dia ou dos próximos dias a Polícia Federal faça uma nova visita à casa dele, com base no que ele também, né, falou em entrevistas ao longo do dia, com base no que tem saído aí nas matérias.
não duvido que a prisão dele aconteça nos próximos dias. Com base em quê? Vamos descobrir. Talvez, né, vamos descobrir se tivermos aí acesso não só a fragmentos soltados pela grande mídia, mas aos autos mesmo do processo. Eu quero saber o que você acha sobre isso, se você concorda, discorda, se você acha que está certo ou não está. Deixa nos comentários aqui embaixo. Compartilha aí essa notícia para mais pessoas entenderem e acompanharem o que tem acontecido fora da narrativa, né, das grandes mídias, e para a gente levar essa informação a mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aí o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo.